Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Eu sou o professor Éder falando com vocês sobre geografia, em especial sobre os climas do Brasil, de maneira bem específica e precisa sobre os fatores que influenciam no clima do Brasil. Vamos tratar sobre a latitude, a altitude, as massas de ar e assim por diante. Tenho um convite a fazer a você. Inscreva-se, entre no caso, no nosso grupo de Telegram, para você ter acesso ali às revisões que nós fazemos aqui para as suas provas e tal, e conteúdos também de maneira geral, bem como se você quer um curso focado de geografia na sua prova, tanto da ESA quanto da SpaceX, conheça os nossos cursos, o link está na descrição do vídeo. E se você quer um curso completo aí para a sua prova, seu exame, conheça também o Teorema Militar, o link também está na descrição do nosso vídeo. Sem mais, vamos tratar aqui do assunto clima. O clima nós sabemos que nada mais é do que o comportamento da atmosfera, de modo que os climas são quentes ou frios, úmidos ou secos, tá? E aí nós vemos na paisagem, no horizonte, o sol se pondo, tá? Numa região de vegetação Consegue dizer qual seria esse tipo de vegetação que nós temos aqui só pela imagem? Escreva aqui nos comentários, porque ao sabermos eventualmente qual a paisagem, nós temos uma dimensão de qual região é, não é? Esta localidade onde houve essa foto muito bonita, por sinal. Tá? Bom, no caso aí o clima pode ser quente ou frio, úmido ou seco, e existem fatores que influenciam no clima. É o caso aí dos tais fatores climáticos. No caso são 6 os fatores climáticos e nós vamos observar aqui como que tais fatores influenciam os climas no Brasil. No caso, os fatores climáticos são a latitude, tá? A altitude, as massas de ar, a continentalidade, a maritimidade e também as correntes marítimas. Estes são fatores externos à atmosfera que influenciam no clima. O clima é o comportamento atmosférico, reiterando, o clima pode ser tanto quente quanto frio, bem como úmido ou seco. Né? E no caso aí, existem fatores que vão influenciar nesse clima, conforme vamos aqui observar, começando pela questão da latitude. A latitude é a posição da superfície do planeta em relação à linha do Equador e tal, e conforme a posição geográfica em que nós estivermos, nós estaremos presentes em alguma das zonas climáticas, tá? Então a latitude é um fator importante que influencia no clima. E, conforme a posição geográfica na superfície do planeta, nós temos as tais zonas climáticas. E nós vamos observar na sequência as zonas climáticas que influenciam o Brasil. Mas, a saber, nós temos aqui, conforme cortado pelo Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, uma região conhecida como zona tropical ou intertropical. Esta daqui, destacada aí na cor laranja, onde os climas tendem a ser quentes e úmidos. É uma tendência, tá? Além disso, nós temos também outras regiões, como é o caso desta região temperada sul, entre o Trópico de Capricórnio e também o Círculo Polar Antártico aqui, mais no hemisfério sul. Esta região, portanto, é uma região conhecida como Zona Temperada Sul, enquanto que algo equivale também para a região norte, ali onde nós temos a Zona Temperada Norte. Tá? O Brasil, no caso, tem uma distribuição geográfica tanto na região da Zona Temperada Sul, bem como também na região tropical. Basicamente, o Brasil predominantemente nessa zona tropical. Tá? Temos ainda a Zona Temperada Norte, tá? Temos também, no caso, a Zona Polar Norte, melhor dizendo, e a Zona Polar Sul. Olhando especificamente para o Brasil, nós temos aqui a posição geográfica brasileira, de modo que 92% do Brasil está localizado em uma região conhecida como intertropical, que é justamente esta zona tropical que acaba resultando no Brasil em climas que tendem a ser quentes e úmidos. Então a posição geográfica aqui do Brasil, estou achurando na cor vermelha nesse nosso mapa, é uma posição geográfica predominantemente tropical. E por isso, portanto, os climas do Brasil apresentam as características predominantes de serem quentes e úmidas, tá?
com as exceções devidas, conforme o relevo, conforme não é, a distância ou a proximidade com o oceano e assim por diante, né? Então, nós temos aí o Brasil localizado na zona intertropical e, portanto, climas que tendem a ser quentes e úmidos. Agora, nós temos também uma região no sul do Brasil, abaixo do Trópico de Capricórnio, que estou aqui destacando na cor azul, não ficou tão bem destacado, né? Vou destacar aqui na cor, deixa eu pensar com vocês aqui, na cor preta, para ficar bem destacado. No sul do Brasil, nós temos aqui uma pequena região territorial nacional, mais ou menos aí 7%, 8% do território brasileiro. Nós temos a região que é a região temperada, tá? Onde nós vamos ter, inclusive, o clima subtropical brasileiro. Em decorrência de estar distante, não é, da zona tropical, nós teremos ali uma condição de clima temperado, como é o caso aí do clima subtropical. Tá certo? Então, a distribuição geográfica da latitude faz com que os climas tenham influência aí da região que recebe mais incidência solar ou menos incidência solar, tá? Nós temos aqui outro fator importante que nós vamos analisar, que é o fator da altitude. A altitude influencia nas condições do clima. Tanto é que a grande pergunta que eu sempre faço aos alunos é: neva na linha do Equador? E aí, se nós considerarmos a questão apenas da latitude, é muito, né, os alunos falam que não. Só que, para observarmos a condição climática da zona equatorial, nós não temos que considerar apenas a posição no que se refere à sua distância ou proximidade com a linha do Equador, né, no caso a latitude. Se nós considerarmos a altitude, é o caso das Cordilheiras dos Andes, ali do relevo montanhoso, nós temos a ocorrência da neve, sim, na região da linha do Equador. Então, conforme a altitude, quanto mais alta, né, a região em relação ao nível do mar, nós temos sim uma influência no clima. Tanto é que nós vamos ter a altitude influenciando o clima brasileiro. Nós vamos aqui pegar dois exemplos. O exemplo da cidade de Campos do Jordão, que está no estado de São Paulo, e o exemplo, na sequência aí, da própria cidade de São Paulo, tá certo? Que está no estado de São Paulo. Tudo bem? O que acontece? Vamos observar ambos e a variação da temperatura, né? Eu sempre trago esse exemplo da altitude de Campos do Jordão. Quem conhece o Sudeste, conhece a região de São Paulo, Campos do Jordão, sabe que o turismo muito forte na região de Campos do Jordão se deve, em boa medida, ao turismo de inverno, tá? A paisagem arquitetônica do enxamel de inspiração alemã na construção da cidade é uma beleza à parte que atrai, tá certo? Um número bastante importante de turistas. Porém, não é só isso, né? Dessa influência arquitetônica germânica, suíça, alemã e tal, né? Mas também um outro aspecto importante é o caso ali do clima mais frio. Como que o inverno em Campos do Jordão é mais frio do que em São Paulo, a cidade de São Paulo, uma vez que, em termos de posição latitudinal, Campos do Jordão está mais ao norte do que São Paulo, e, portanto, Campos do Jordão está mais próximo à linha do Equador, né? Apesar de Campos do Jordão estar mais próximo em relação à linha do Equador quando comparado com São Paulo, Campos do Jordão apresenta um clima muito mais frio, tá? Do que a cidade de São Paulo. A gente vê aqui no climograma da cidade de São Paulo, nós vemos que a temperatura no decurso do inverno ali, junho, julho, agosto, setembro, aqui nesse contexto, nós estamos diante do inverno, tá? E no decurso do inverno a gente vê que há uma queda da temperatura, tá? Importante isso. Aqui na linha vermelha, a representação da temperatura. A gente vê que a temperatura vai baixar para 16 graus Celsius. Tudo bem? Em julho. Então, a temperatura em torno de 16 graus Celsius em São Paulo. Quando olhamos para Campos do Jordão, a gente vê que a temperatura também baixa no decurso aí dos meses de junho, julho, agosto, setembro. Aqui no decurso do inverno, a temperatura baixa bastante também, né? Só que nós vamos observar uma temperatura baixando mais, tá, do que a temperatura em São Paulo. A gente vê que a temperatura vai baixar ali, ó, abaixo, tá certo, dos 15 graus Celsius. Então aqui nós temos os 15 graus Celsius, a temperatura chega ali na casa dos 12 graus Celsius em média,
Tudo bem? Então a gente tem que, em termos de temperatura, Campos do Jordão se assemelha muito mais a Curitiba, muito mais às cidades do sul do Brasil, do clima subtropical, do que eventualmente da própria região tropical onde se localiza, porque a altitude é um fator importante que influencia no clima. Tanto é que quando nós olhamos para o clima no estado do Ceará, certo? Eu trouxe aqui o exemplo, eu vou projetar o mapa para que nós observemos. Aí nós vemos o estado do Ceará, predominantemente o clima cearense é um clima que nós compreendemos como tropical, quente, semiárido, na cor laranja. Agora, nesta cor azul mais escura, na região da Serra de Ibiapaba, por exemplo, a gente tem aqui na porção noroeste do estado uma região de topografia mais elevada, tá? E nestas regiões de topografia mais elevada nós temos um forte fator que influencia no clima, que é o fato aí, o caso da altitude. Então, nestas regiões de altitude mais elevada, nós temos um clima tropical subquente e subúmido. Tá? Então nós temos um clima úmido na região do território cearense e tal umidade se deve em decorrência da altitude. E esta região em decorrência da altitude apresenta também médias de temperatura um pouco mais elevada do que no estado como um todo. Vejam vocês a qualidade do conteúdo nosso aqui. Sem dancinha, sem frescura, focando no conteúdo da melhor maneira para você se sair bem na sua prova. Agora imagina no nosso curso gravado, como que é a qualidade ali das nossas aulas. Vem estudar com a gente, né? Vem estudar, conheça o nosso curso, Respeita a Geografia, rumo a Boina Azul. Vem estudar, o link está na descrição do vídeo, mas, né, voltando lá à nossa apresentação dos fatores que influenciam no clima. Outros fatores, no caso aí, outro fator importante é o caso das massas de ar. Eu trouxe aqui os dois mapas para que nós observemos quais que são as massas de ar que atuam no Brasil. Nós sabemos, são 5 as massas de ar que atuam no Brasil. A massa equatorial continental, essa que estou circulando aqui na cor preta, tá? Novamente, circulando aqui na região norte do Brasil, massa equatorial continental. No decurso dos meses de verão, a gente visualiza que a massa equatorial continental atua na região norte e chega a atuar na região nordeste, e chega a atuar na região centro-oeste e na região sudeste, chegando até São Paulo. Então, no verão, a massa equatorial continental, que é uma massa de ar quente e úmida, atua no Brasil todo. Já a massa polar atlântica, nós vemos que aquela massa que é fria e úmida que atua no Brasil, no decurso dos meses de verão, que é esse primeiro mapa, a gente vê que ela sequer atua no Brasil. Quando nós temos o inverno, o que acontece? A massa polar atlântica, tá certo? Nesse segundo mapa aqui agora, ó, destacando o inverno, a massa polar atlântica vai atuar no território brasileiro, chegando inclusive até a região amazônica, fazendo com que haja um recuo da massa equatorial continental, tá? Trazendo o fenômeno da friagem, as quedas da temperatura para a região amazônica e centro-oeste do Brasil, bem como também a massa polar atlântica atuando até o litoral do nordeste brasileiro, chegando lá até a região do Rio Grande do Norte, inclusive, com chuvas frontais. Tá certo? Então a massa polar atlântica e a massa equatorial continental são duas massas que disputam espaço geográfico no território brasileiro. No decurso do verão, a massa equatorial continental ela se expande em todo o país. No decurso do inverno, ela recua e quem avança sobre o território brasileiro em diversas regiões é a massa polar atlântica, influenciando na queda das temperaturas e trazendo umidade, especialmente na zona do sul, sudeste e litoral do Brasil até o nordeste nacional. Tá? Agora, as demais massas de ar do Brasil, observemos as suas características. A massa equatorial atlântica, essa daqui, ó, do litoral nordestino, ela é quente e úmida. A massa tropical atlântica, essa daqui do litoral sudeste, é também quente e úmida, e de modo que a massa tropical continental é uma massa seca. Tudo bem? É massa de ar seca que atua no território do Brasil, que tem origem aí até fora do território brasileiro, a massa tropical continental. A única massa de ar seca que atua no Brasil, inclusive, tá? Outros fatores que influenciam no clima, eu vou destacar com vocês aqui a questão da maritimidade e da continentalidade. A maritimidade e a continentalidade são
dois importantes, vejam vocês, maritimidade e continentalidade são dois importantes fatores que influenciam no clima. E conforme a maior presença de umidade ou não, maritimidade ou continentalidade, nós vamos ter uma variação muito importante na amplitude térmica. Vamos observar aqui os exemplos que eu trouxe. Eu peguei Cuiabá e Salvador, exemplos que eu sempre uso nas aulas, tá? A gente visualiza a posição de latitude de ambas é muito parecida e a posição geográfica de Cuiabá é interior do território brasileiro, no Mato Grosso. Tá? Aqui, enquanto que a posição geográfica de Salvador é no litoral, tá? No território, no estado da Bahia. Então, o que nós teremos, portanto, será uma forte influência da continentalidade sobre o território do Mato Grosso e da maritimidade sobre o território de Salvador. Tá? Vamos observar aqui a variação de temperatura que nós vamos perceber nas cidades. Notem só, peguei para o dia 8 de agosto de 2025 e a projeção para os climas, né, o comportamento do clima, não, do tempo, né, nos próximos dias. A gente visualiza aqui, o meu foco é olhar com vocês a variação de temperatura, a chamada amplitude térmica. Amplitude térmica, nota só. Hoje é uma sexta-feira, a variação de temperatura em Cuiabá é 29 graus e 15 graus, a mínima e a máxima, né? A máxima e a mínima, tá certo? Para Salvador, veja só, a gente tem o fenômeno da maritimidade, tudo bem? E aí nós vemos que a temperatura varia entre 26 graus e 23 graus. Então nós temos uma amplitude térmica aqui de 3 graus Celsius em Salvador. Perfeito? Enquanto que a amplitude térmica lá para Cuiabá é uma amplitude térmica de 14 graus Celsius no mesmo dia. No caso, no próximo dia, você tem lá 23 graus e 12 graus. Depois, 24 graus e 13 graus. Tá certo? 27 e 13, 29 e 14, 32 e 16. O que nós vamos observar, conforme a influência da continentalidade, é uma alta amplitude térmica. E então a alta amplitude térmica em decorrência do que, pessoal? Da maior continentalidade, a ausência de umidade. O grande exemplo é o deserto. O deserto tem como grande característica a maritimidade. A ausência de umidade faz com que a temperatura oscile muito, né? Porque o calor não fica retido na umidade do ar e por isso a temperatura oscila muito. Olhando para Salvador, a gente visualiza ali o seguinte: 27 graus, 23 graus, não é? 28 graus, 24 graus, uma amplitude térmica bem menor, bem pequena, muito mais modesta conforme estamos aqui comparando na previsão climática aí destas regiões. Maritimidade e continentalidade, tá? Avançando por fim, outro fator que influencia o clima são as correntes marítimas. O Brasil, sobretudo, é banhado por correntes marítimas quentes. É o caso da corrente das Guianas e também da corrente do Equador, tá? Embora na região sul nós temos ali um pouco da influência da corrente das Falklands, não é? Também chamada ali a corrente das Malvinas, que acaba influenciando a região sul do território brasileiro. Tá? Mas no litoral do Brasil nós temos basicamente a influência de águas quentes banhando a costa do Brasil. Tá? Em quase todo o litoral brasileiro, exceto o litoral sul, parte de São Paulo, que acaba recebendo ali um pouco a influência de corrente fria. Tá? Embora a corrente equatorial baixe em latitudes, aquecendo as águas da corrente de Falkland, onde ela perde já muita força no território brasileiro, onde ela influencia muito mais no território do Uruguai e da Argentina. Tá? Então, no mais é isso. Você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, reitero a você. Entre no nosso grupo do Telegram, conheça os nossos cursos, vem estudar com a gente. Bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.